Senhora Presidenta, nós, povos indígenas, companheiro Chico Alencar, que sofremos trauma na época da ditadura militar, foram mais de 8.350 indígenas mortos na época da ditadura militar. Chico Alencar, que sofremos trauma na época da ditadura militar, foram mais de 8.350 indígenas mortos na época da ditadura militar, quando geramos vários traumas, consequência de todo o processo de violação de direito, companheiro Bacelar e companheiro Patrus Ananias. Aqueles mesmo que querem anistiar, nesse momento, a tentativa de golpe, é aqueles que também falaram para anistiar na ditadura militar. São os mesmos que semana passada querem anistiar os crimes ambientais daqueles que estão colocando fogo criminosamente. São aqueles mesmos que também tentaram anistiar, companheiro Chico Alencar, a PEC 9, de partidos que não cumpriram com sua obrigação, tentando perdoar aqueles que não enviaram recurso de financiamento para a candidatura de mulheres, candidatura de pessoas negras e, consequentemente, indígenas. Muito me admira, porque quando nós, povos indígenas, estávamos aqui lutando por direito, em 2021, só não teve o ataque aos três poderes porque nós, mulheres indígenas, na grande marcha, impediu o ataque ao STF. Como resposta à votação do marco temporal, se tentava também golpear o Congresso Nacional. Ainda assim, nesse momento, é importante dizer que as pessoas precisam aprender a perder uma eleição. Porque quando se perde uma eleição, companheiro Bacelar, se perde um partido, se perde um candidato. Mas quando se perde a democracia, se perde uma sociedade, se perde um país. Aqueles que tentam também e falam por muitas vezes que é contra a invasão, muito me admira, porque o que nós fazemos é retomada. Mas aqueles que tentam financiar, que foram mesmo revelados pelo relatório da ABIN, que financiaram a tentativa de golpe, financiaram mineração ilegal, garimpo ilegal em Terra Caiapó. Se falam que é contra a invasão, mas também, ao mesmo tempo, quando se tenta atacar os três poderes, está reinvadindo o Brasil. Nós não podemos deixar de colocar luz na história. Aqueles que tentam invadir a qualquer custo, não respeitando o Estado democrático, esses serão a reprodução dos Cabrais do século XXI. Porque o primeiro golpe que nós sofremos foi no ano de 1500. E já para finalizar, nós entendemos que nesse momento é preciso ter coragem. Porque se há reprodução de violação de direito e dos poderes, as instâncias constitucionais, isso também é não colocar limite para que não se haja corresponsabilização. Eles ainda não aceitaram, não superaram. O deles é inelegível e às vezes a xírica aqui do lado, porque nós somos o resistível inelegível. Muito obrigada. Deputado Helder Salomão, pelo tempo de liderança do PT. Bem, o que acontece aqui na CCJ é muito grave. Nós que deveríamos zelar pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, estamos vendo uma parcela desta comissão tentar apressar o debate, atropelar o regimento para aprovar um projeto flagrantemente inconstitucional. E com várias falácias. Dizem que é para libertar a Dona Maria e seu João. Não! É para anistiar criminosos. É para anistiar o ex-presidente e seus aliados. É para isso. Nós precisamos dizer que, da mesma maneira que as pessoas simples do povo que vieram no dia 8 de janeiro a Brasília, que praticaram vandalismo, atos terroristas, incitados por esses que fugiram, inclusive o ex-presidente que saiu do Brasil antes de terminar o mandato, os mesmos que incitaram pessoas simples do povo para irem à frente dos quartéis. Enfim, são esses
que, na verdade, querem ser anistiados. Portanto, o endereço e objetivo desse projeto de lei é anistiar o ex-presidente e seus aliados, aqueles que praticaram crime contra o Estado democrático de direito. Aqueles que tentam confundir aqui, inclusive, que tentam impor ao valoroso deputado Chico Alencar a pecha de que é apoiador de torturador. Eles não têm um mínimo de respeito e de dignidade ao dizer isso em relação ao deputado Chico Alencar e não têm um mínimo de caráter, porque mentem. Eu já falei aqui na sessão antes do primeiro turno. Eles aprenderam com aqueles que fazem os sofismas, os sofistas dos filósofos pré-socráticos, que vendiam o saber e usavam a oratória para enganar as pessoas, as famosas fake news. O que nós precisamos discutir aqui e deixar claro que, além de tentar anistiar quem organizou, quem arquitetou e quem financiou, e o endereço principal é o ex-presidente da República, ele sim quer anistia, eles tentam confundir a opinião pública, dizendo que esse foi um movimento de reivindicação. Não, foi um ato golpista e criminoso. Foi um ato... Presidente, tem pessoas gritando enquanto eu falo. Eu sugiro que essas pessoas, inclusive eu quero que reponha meu tempo, essas pessoas que estão atrapalhando deveriam pedir para sair da reunião, porque nem parlamentares são. Uma das pessoas, inclusive, já foi retirada dessa sessão por tem condições, por desacatar um deputado e foi recolocado aqui nessa sala. Deputados, e está fazendo de novo o mesmo ato de atrapalhar um deputado. Vamos já manter foi retirado a ordem pela Polícia Legislativa. do plenário, por gentileza. A pessoa que, respeito. não, só para reforçar isso, a pessoa que foi retirada pela Polícia Legislativa por interromper um deputado, né, por falar palavras de baixo calão para o deputado durante a fala do deputado, e a pessoa está aqui novamente fazendo a mesma coisa. É uma coisa assim que é impressionante. Eu acho que a Polícia Legislativa poderia retirar novamente o cidadão, deixar que a gente possa fazer, porque ele é reincidente. No mesmo dia que ele foi retirado, ele voltou e está fazendo a mesma coisa. Não entra na minha cabeça que a gente possa trabalhar numa Câmara dos Deputados dessa forma. Deputado, a gente vai pedir a ordem para esse plenário, por gentileza. Vamos pedir para que respeitemos aqui o orador que está com a palavra assegurada. Por gentileza, deputado Helder. Eu fico pensando, se um parlamentar não deve interromper o outro, como é que um cidadão vem aqui sem mandato desrespeitar as prerrogativas parlamentares? Então, assim, deveria não estar aqui. Aqui a casa é do povo, mas a casa tem que ter ordem. O regimento tem que ser respeitado. E isso atrapalha o raciocínio de quem está falando, presidente. Então, eu quero, mais uma vez, reafirmar que tentam equiparar, deputado Patrus, movimento reivindicatório com movimento golpista. É muito diferente. Movimento reivindicatório é uma coisa, movimento golpista é outro. E o que se propõe aqui é uma anistia ampla, geral e irrestrita para praticamente todos os crimes que foram perpetrados a partir do final do período eleitoral de 2022. Inclusive, crimes que englobam os atentados contra a ordem e o Estado democrático de direito. A gente não pode esquecer que o que se pretende com isso é anistiar quem arquitetou, quem financiou, quem organizou. Eu já até disse aqui que aqueles que foram manipulados, pessoas simples do povo, esses têm que ver com muito cuidado, porque merecem ser anistiados. Agora, quem financiou, quem organizou e quem arquitetou esses planos, quem bloqueou estradas, quem realizou as ações antidemocráticas em frente aos quartéis, quem atacou com violência nas redes sociais, quem tentou explodir o aeroporto Juscelino Kubitschek,
Quem tentou invadir a sede da Polícia Federal. Naquele dia, eu tive dificuldade de chegar em casa, deputada Célia, naquela noite de dezembro, e fui ameaçado no meio da rua por um cidadão que disse que eu era deputado da base do governo eleito. Então, nós estamos falando de quem elaborou a minuta do golpe. Nós estamos falando de quem tentou interromper um processo democrático e uma eleição de um presidente com mais de 60 milhões de votos. É isso que nós estamos falando. Então não caiam na cantilena e nas falácias daqueles que dizem que querem anistiar as pessoas simples do povo. O endereço é certo. Querem anistiar o ex-presidente, fujão, covarde, que foi para os Estados Unidos antes de concluir o mandato. E querem anistiar os seus aliados. Por isso, não há anistia para criminosos. Pessoal, só para alertar que nós vamos, depois da fala do deputado Pedro, nós vamos encerrar a reunião e vamos cancelar a próxima, tá? Só para comunicar, para vocês ficarem bem tranquilos quanto a isso.